para aquilo que mais importa de estarmos aqui, é recebermos o alimento da nossa alma. Jesus disse: ó, eu sou o pão vivo que desceu do céu, o verdadeiro alimento das vossas almas. João 6 disse isso, né? E ali tinha os incrédulos, né? Que são sempre aqueles que são religiosos, mas que não creem no poder de Deus. Ficava, nem ele disse que é o pão que desceu do céu. Que absurdo, né? E começaram a murmurar. Aí Jesus, vendo a murmuração deles, falou: olha, se vocês não comerem deste pão, vocês vão morrer. Os pais de vocês comeram lá no Manaus, deserto, e morreram. Esse pão, quem comer desse pão, terá vida e vida eterna. Diga amém? Então, ele está falando de algo muito maior do que a nossa mente humana possa entender, né? A nossa alma é como o salmista disse: anseia, anela, um anseio desesperado pelo Senhor. Amém? Glórias a Deus. Vou pedir que o meu irmão dê um pouquinho só mais de retorno para mim, e não forçar tanta voz aqui, e poder só um pouquinho mais. Aí, obrigado. Deus abençoe. Agora eu estou em casa. Louvado seja nosso Deus através do nome de Jesus. Amém? Eu convido meus irmãos então a se assentarem à mesa espiritual e provarem desse alimento que vai dar a você força para você continuar nesse caminho da salvação. Abra a Bíblia Sagrada lá no livro de Salmos. Hoje o Senhor, quando eu saí da consagração, até eu falei, poxa vida, hoje não é exortação, hoje é ensinamento. Que bom, né? Que bom também que se fosse exortação. E aí eu sei que meu pai me ama, né? Hoje é ensinamento, viu, amado? Deus quer dar um grande ensinamento para a sua igreja esta noite. Então fiquem bem atentos ao que o nosso Deus vai nos ensinar esta noite. Salmo 110. Os irmãos encontraram? Amém? Salmo 110. O livro de Salmos, nós vamos lá no Salmo 110. Vamos ler o versículo primeiro e vamos orar então. Olha o que está escrito: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, unimos a nossa oração mais uma vez em Tua presença, através do único nome que abaixo do céu o Senhor nos permite adorá-lo, que é o nome de Teu Filho Jesus. Deus, para a Tua glória, Senhor, eis-me aqui. Mais uma vez peço que o Senhor me dê sabedoria para pregar aquilo que está no Teu coração. Que meus lábios só se abram para a Tua glória, Senhor. Que eu não fale nada de mim, Senhor, e sim do Teu coração para o coração da Tua igreja. E eu, como eles, embora pregador, sou tanto ouvinte quanto eles e preciso tanto quanto eles. Por isso que venha com a Tua unção, Senhor, para que todos possam, em nome de Jesus, serem transformados. E que todos os ouvintes estejam bem atentos à sua palavra. Liberta, Senhor, essa noite, mais uma vez, e nos dê discernimento dessa mensagem, em nome de Jesus. Amém, igreja? Eu vou ler de novo para a gente poder estar discernindo um pouco melhor. O Salmo 110, para quem não sabe, foi escrito por Davi, viu? Então Davi disse, olha o que ele disse, essa é a visão que ele teve. Você imagina como esse homem realmente era cheio do Espírito Santo, era um ungido mesmo, né? Para ter uma visão dessa aqui, somente o Espírito Santo, né? Para dar ao homem, né? Ele então vê, olha o que ele vê, ele diz: o Senhor disse ao meu Senhor, olha a visão que ele teve. Ele viu o Senhor com letra maiúscula, Deus, dizendo ao meu Senhor, ou seja, o meu Senhor disse ao meu Senhor. Quer dizer, Deus Pai falando com o Filho. Que visão maravilhosa. E ele, olha o que ele disse: assenta, ou seja, senta-te à minha direita. Diga para o bom do teu lado, lugar de honra. Amém? Senta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés. Oremos mais uma vez. Santo Deus, precisamos do discernimento desta mensagem. Que venha a tua glória e que ninguém se distraia por nenhum motivo, tanto aqui no presencial quanto os que estão conosco através da rede mundial, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Então, como eu disse, esse salmo foi escrito por Davi, e esse Davi, esse homem de Deus, segundo o coração de Deus, teve uma visão maravilhosa. Ele viu Jesus ressurreto, amados, sentando-se à direita do Pai.
Sendo que esse primeiro Senhor, você sabe quem é, né? É o Pai. E o segundo Senhor que ele fala, que é o Senhor dele, é o nosso também, é o nosso Salvador. Glórias a Deus. E quando ele fala ali, ó, senta aqui que eu vou colocar, até que eu faça dos teus inimigos um estrado. Aí Deus me mandou buscar o que era um estrado. Eu sabia que era um estrado, mas aí Deus falou, não, leve esse entendimento para que eles vejam o que é o estrado através da ciência humana, né? Aí eu peguei lá, vendo na internet, o que é estrado. Algo plano, né? Geralmente feito de madeira, para ser colocado ao nível do chão, para que sejam colocados os pés de uma pessoa em destaque ou de coisas que estão em destaque. Olha o que Deus então fala para o seu filho, ó, senta aqui do meu lado direito, que é um lugar de honra, né? Para quem não sabe, do lado direito, na tradução, no entendimento daquele povo, era um lugar de honra. Então, a destra do Pai, senta aqui à minha direita, até que eu vou colocar todos os teus inimigos debaixo dos teus pés. Glórias a Deus. Que visão maravilhosa, né, amado? Todos os inimigos, né? Eu não sei se vocês perceberam, amados. Nós começamos esse culto louvando o louvor caio por terra, né? Todos os inimigos de Deus. E a Bíblia diz ali, ó, que nós lemos lá no início, na abertura, antes do louvor, 1 Coríntios 15, 26. Ora, o último inimigo que há de ser destruído, aniquilado, é qual inimigo? A morte. Digam glórias a Deus. O último inimigo a ser aniquilado, a ser destruído é a morte. Então, quando Jesus vence a morte, ele venceu a morte. E com a sua ressurreição ele venceu, mostrou a vitória sobre a morte, e subiu, ascendeu aos céus, e ali assentou-se à direita do Pai. O Pai então fez ele se assentar ali para um propósito, de atender um pedido do Filho. Que pedido é esse? Lá comigo em João 17. Presta bem atenção nisso aqui, amados. Deus fala, senta aqui, meu filho, que agora eu vou atender um pedido seu. Aleluia. Aleluia. E Jesus já venceu a morte. Amém? Só que olha o que Deus faz. Senta aqui do meu lado, filho, que agora eu vou atender um pedido seu. Você lembra que você fez uma oração comigo, para mim, naquele monte? E conversou comigo? Eu não esqueci daquele teu pedido, não. Vamos lá. Olha o que Jesus falou, então, em sua oração. Jesus, então, se distancia para um determinado lugar, né? João 17. E ali ele, então, olhou para o céu e orou assim, dizendo, vou ler nessa tradução aqui, ó. Pai, olha o que ele fala. Pai, chegou a hora. Glorifica o teu Filho, para que teu Filho te glorifique. Versículo 2. Pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Versículo 4. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Versículo 6. Eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus, tu os destes a mim, e eles têm obedecido a tua palavra. Olha a importância de obedecer a palavra, né? Versículo 7. Agora, eles sabem bem que tudo que me deste vem de ti, pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles as aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti, e creram que me enviaste. Versículo 9. Eu rogo por eles, não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo que tenho, versículo 10, é teu, e tudo que tens é meu, e eu tenho sido glorificado por meio deles. Versículo 11. Não ficarei mais neste mundo,
mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para junto de ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, no nome que me deste, para que sejam um, assim como um somos. Aleluia. Versículo 12. Enquanto estava eu com eles, os protegi, os guardei no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Versículo 13. Agora vou para ti, mas digo estas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. 14. Dei-lhes a tua palavra. Deixa eu ver aqui que o ventinho tirou. Um minutinho só. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Versículo 17 agora. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Versículo 18. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Versículo 19. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Versículo 20. Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que hão de crer em mim, por meio da mensagem deles. Diga glória a Deus. Versículo 21. Para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Versículo 22. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. 23. Eu neles, tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviastes e os amaste como igualmente me amas. Aleluia. 24. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estiver, e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amastes antes da criação do mundo. Pai justo, versículo 25. Embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que me enviaste. Versículo 26 e último versículo. Eu os fiz conhecer o teu nome, e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles, e eu neles esteja. Amém? Amém. Glória a Deus. Perceberam, amados, que coisa maravilhosa? Todos precisam entender o sentido profundo dessa oração sumo sacerdotal de Jesus. E quando o pai então diz para o filho: senta-te à minha direita, né? Senta à minha direita. Todos precisam entender que aquele momento o pai está dizendo para o filho: senta aqui, porque agora nós vamos ver a derrota do último inimigo. Deus Pai está dizendo: senta aqui até que se cumpra o teu pedido, porque eu vou os guardar conforme você me pediu. Você agora está aqui à minha direita e vai ver com seus próprios olhos a vitória do teu penoso trabalho. Diga amém? Então, mas é muito tremenda essa mensagem, porque nesse momento o pai está ali acolhendo o filho, colocando ele num lugar de destaque, de honra. Está dizendo para ele: filho, aquela oração que você fez para mim, eu já estou atendendo ela. A morte já foi derrotada, você derrotou. Eu, através do poder do nosso Espírito, te ressuscitei. Você está aqui. E agora, a vontade sua, de que todos que crerem em ti, para a salvação da vida, da salvação para a vida eterna, contra a morte eterna, possam estar também um dia assentados onde você quer que eles estejam. Porque você observou, igreja, que Jesus fala: Senhor,
Eu vou para junto de ti, mas eu quero que eles também estejam onde eu estiver. Você percebeu? Né? Você tem que entender esses mistérios. Lá em Apocalipse, vou pedir para você ir lá comigo, por favor, amados. Observe o amor de Jesus por nós. Ele não só deseja que o vejamos vitorioso, como Ele quer que nós nos assentemos com Ele no trono da glória. Lá em Apocalipse 3, 21, está muito claro isso. Vamos lá juntos? Então, o Pai está dizendo, filho, senta aqui agora, filho, que você vai ver, eu cumpri a tua vontade. Até que todos os inimigos sejam derrotados. Mas eu vou atender o seu pedido, e você vai ver o que você pediu. Lá em Apocalipse 3, versículo 21, amados. Olha que coisa tremenda. Olha a promessa que Deus faz através do Apocalipse 3, 21. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Diga glórias a Deus, igreja. Eu não sei se a igreja está conseguindo. Quando vi essa mensagem, eu fiquei só pensando, meu Deus, como tudo se fecha. Que maravilha. O filho, sabendo que vai ser recolhido, sabia que o pai ia honrar tudo que ele fez, ele sabia que o pai ia recebê-lo com honras. Então ele faz uma oração, falou, peraí, eu não quero só ser recebido com honras, eu sei que meu pai vai fazer eu me sentar do lado dele, com certeza, então eu vou pedir antes, sem pai. Aí ele fala, tudo que você viu lá, que eu li em João 17, porque eu quero que onde eles estejam, eles vejam a minha glória, mas eu quero que eles estejam também comigo aonde eu estiver. Ele sabia que ele sentaria no trono, e Apocalipse está revelado, que Jesus mesmo, quando veio falar com João, já em idade envelhecida, Jesus já ressurreto, ele veio e se fez aparecer e levou João em espírito para ver as coisas que João viu na glória, né? E fez ele escrever o Apocalipse. Ele disse aqui para João, escreva aí, João, que ao vencedor eu darei direito de se assentar comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me no trono, com o meu Pai. Aleluia. Agora preste bem atenção, amados, preste bem atenção. Mas para que isso ocorra, há uma necessidade de, diga para o teu irmão do lado, de permanecer firme. Amém? Diga para ele, para que isso aconteça, essa visão aconteça em sua vida, em nossa vida, temos que perseverar, permanecer firmes até o fim. Diga amém? Vai em Apocalipse 2, meus irmãos. Vamos lá, em Apocalipse 2, um capítulo antes do que você estava em Apocalipse. Vá no versículo 26 comigo, por favor. Olha o que diz aqui: aquele que vencer e fizer a minha vontade, até o fim darei autoridade sobre as nações. Olha aí, vou dar autoridade. Lembra que Jesus falou em Lucas 10, 19? Eis que vos dei autoridade para pisar sobre todo o poder do inimigo, sobre todo o espírito imundo. Diga amém? Você se lembra disso? Lucas 10, 19. Eis que vos dei autoridade. Ele disse aos discípulos, né? Isso, nós somos discípulos do Senhor. Então, aqui está sendo confirmado. Versículo número 26, 2, 26. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará com um vaso de barro. Versículo 28. Eu lhe darei a mesma autoridade que recebi do meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Versículo 29. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia. Amados, assim como Paulo teve que pregar contra o que o inimigo fazia no meio da igreja de Corinto, tá? Eu vou voltar já. Eu até peço que você daqui a pouco volte lá na 1 Coríntios, mas vamos deixar por enquanto assim. Tem um livro antes, que agora me lembrei. Assim como Paulo teve que pregar contra o que o inimigo estava fazendo no meio da igreja de Corinto, tá? Hoje temos a mesma luta. Temos que, pelo Espírito Santo, combater com muita eficácia esse mesmo espírito imundo que só faz enganar todo o povo da terra. Eu convido meus irmãos a estar comigo em Marcos, no Evangelho de Marcos, lá no capítulo número 13. Vou explicar o porquê. A palavra diz que esse inimigo é tão sagaz,
que, se possível, ele vai conseguir enganar até os escolhidos. Então, veja bem com quem vocês estão lutando. Por isso que não adianta lutar com a força humana, com o entendimento humano, com a sabedoria humana, com os seus recursos humanos. Marcos 13, 22, a palavra deixa muito clara que esse inimigo é sagaz demais, que, se possível, ele vai confundir, vai enganar até os escolhidos. Eu falei Marcos 13, versículo 22, né? Isso. Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão sinais e maravilhas, para que, se possível, enganem até os escolhidos. Meu Deus do céu. Lá no tempo de Paulo, amados, apareceu no meio da igreja de Corinto alguns hipócritas judeus lá, que questionando a ressurreição dos mortos. E Paulo, então, teve que combatê-los, dando-lhes testemunho do que Jesus fez, inclusive para ele, que apareceu para ele, né? Apareceu ressurreto. Jesus apareceu para Paulo. Então, amados, Paulo vai ter que, para combatê-los, ele começa a lembrar a todos aqueles hipócritas que ali estavam tentando introduzir na igreja, porque é isso que o inimigo faz. Não pense que todas as pessoas que entram nas igrejas, amados, são de Deus, que não são, não. Tem muitos que são enviados pelo diabo, principalmente aqueles que só vão para as igrejas para buscar favor de Deus. E como esses aí, eles não têm o coração voltado nas coisas de Deus, não têm a mente e o coração voltado à salvação, sabe o que eles fazem? Eles só vêm para fazer Jesus de servo, né, para atender os seus belos caprichos, né, as suas vontades, os seus desejos carnais. E esses, então, sabe o que acontece com eles? O diabo fala assim: só deixa eu usar esse aí um pouquinho só, porque olha bem, eu não preciso nem ver, eu não tenho capacidade de ver o coração deles, mas olha só, a vida desse lá fora, olha a vida dessa lá fora, o que eles fazem. Esse é meu, isso não é teu. Aí sabe o que Deus faz? Deus faz assim: ó, você pode tocar nessa área, pode tocar naquela área, pode fazer, só não tira a alma, porque ainda essa alma, ela pertence a Deus. Então Deus vai lutar, vai fazer com que essa pessoa volte a ver a verdade, enxergue a verdade, seja liberta e seja salvo. Mas aí você vê um monte de crentes sofrendo. Não estou dizendo que isso é uma regra, pelo amor de Deus, tá? Isso não é regra, não. Pode ter exceções, mas uma grande parte dos crentes que estão sofrendo é porque, na verdade, querem fazer Jesus de servo e não de Senhor. Estão buscando a Deus pelos seus próprios interesses, nada a ver com salvação, com temor a Deus. Muito pelo contrário, é só para satisfazer os seus próprios desejos. Então, muitos que estão aí, que se denominam crentes, são sim, realmente são crentes, como também o diabo é. Mas voltando lá em 1 Coríntios, a questão do que Paulo teve que combater, porque foi no meio da igreja, amados, que estava entrando dentro da igreja de Corinto, porque alguns que eram judeus, que tinham dito que eram seguidores de Jesus também, que eram cristãos, estavam ali no meio deles e questionando a questão da ressurreição. Aí, sabe o que Paulo faz? Paulo vai dizer para eles o seguinte: ô gente, se vocês realmente querem que, se vocês começarem a dar ouvido para esses incrédulos aí, começar a dar ouvido para quem fica fazendo fofoquinhas, intriguinhas aí para lá e para cá, esses aí, eles vão perder a salvação deles, vocês vão junto com eles. Porque se vocês realmente creem que não existe, se vocês não creem na ressurreição, a nossa fé é vã, ela é vã, não faz sentido nenhum. Não existe cristianismo sem ressurreição, diga amém? É o que o Paulo vai dizer. Vou ler para vocês lá, volte lá em 1 Coríntios, agora sim. Vamos ficar um pouquinho lá. Falei que era ensinamento, mas é um culto de exortação também, né? Porque Deus é Espírito, está nesse lugar, e Ele quer que nós aprendamos, mas é necessário às vezes que Ele fale um pouco mais forte para que nós entendamos que o mundo está aí, ó. O inimigo está, se possível, querendo enganar até os escolhidos. Então temos que vigiar, amém ou amém? Então vamos lá, 1 Coríntios capítulo 15, e o versículo 1 diz assim, eu vou ler bastante agora. Quem gosta de Jesus, diga amém? Você gosta de Jesus, gosta da palavra, então vamos ler bastante, porque Deus mandou fazer assim, é meu ministério, vamos lá. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 1. Olha o que Paulo diz aqui aos coríntios: irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam, no qual estão firmes. Versículo 2: por meio deste evangelho que vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Olha aí. Versículo 3:
Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro, e depois aos 12, depois disso apareceu a mais de 500 irmãos, de uma só vez, a maioria dos quais ainda vivem, embora alguns já tenham adormecido. Versículo 7. Depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos, e depois destes apareceu também a mim, como a um que nasceu fora de tempo. Você tem que ver que Paulo não foi discípulo, Paulo não andou com Jesus, Paulo foi encontrado por Jesus anos depois, Jesus já ressurreto, vocês devem saber disso, né? Então por isso que ele fala, depois apareceu a mim, como a um que nasceu fora do tempo. Amém, igreja? Então o inimigo quer tornar a igreja de Jesus, quer fazer, na verdade, a igreja de Jesus voltar ao sono, à incredulidade. Sabe que incrédulo não é só aquele que não crê, né? É aquele que tem dúvida também é incrédulo, que anda com Jesus, mas não tem muita certeza do que ele é. Lembra daqueles que estavam no barco, né? Que acordaram Jesus levantou, acalmou o mar, eles ficaram todos pasmos. Aí Jesus falou: homens de pequena fé, né? Quando Pedro também estava atravessando aquele mar, né? Quando olhava para Jesus, estava ali focado em Jesus, ele estava caminhando. Diga glórias a Deus. Quando o vento soprou, Deus permitiu que o vento assustasse ele um pouquinho, né? As ondas ficassem remetidas pelo vento. Ele reparou, a Bíblia diz claramente que ele reparou na força do vento. E aí então ele caiu. Se você for olhar o que ele está fazendo na sua casa, fazendo com um filho, uma filha, fazendo no seu trabalho, através de um patrão, através de um funcionário, se você começar a mudar de endereço por causa do vizinho, e começar, sabe, se você começar, não vir para a igreja por causa daquilo, olha, se você começar a reparar as coisas que o inimigo mostra, você vai ser que nem Pedro, vai afundar. E se você não gritar, se você não clamar, aí você pode se afogar, pode morrer mesmo, espiritualmente. Jesus então vai lá, quando ele grita, quando ele clama, né? Ele afundou, porque reparou a força do vento, estava andando sobre o mar, reparou, afundou. Aí então ele clama, ele grita por Jesus, né? Jesus então prontamente, a Bíblia diz que prontamente, Jesus estende as mãos, leva ele de volta para o barco e fala: ô homem de pequena fé, por que duvidaste? Né? Amém, igreja? Então o inimigo quer isso, ele quer que a igreja volte a essa credibilidade, volte a ter uma fé vacilante, uma fé que creio mais ou menos, né? Isso é coisa do inimigo, amados. Então, ou você crê ou você não crê. E olha, mas minha fé não é suficiente para isso. Ah, sim, isso é uma palavra correta. Você pode sair, não está amadurecido na fé, mas a fé está aí. Deus deu ela para todo mundo igualzinho. Deus não deu para Moisés a fé maior do que a minha e a sua. Não deu. Não deu para Josué, não deu para Davi, não deu para os 3 jovens que entraram na fornalha, eu estou com a sarça na cabeça, na fornalha ardente, né? Então, Deus não deu fé para nenhum desses homens aí, mais do que a nossa. Senão a Bíblia mentiria, porque a Bíblia diz claramente que a fé é repartida a cada um da mesma tamanho, ou seja, a fé é igualzinha para todos. Aqui alguns desenvolvem a fé melhor por ouvir, a fé amadurece, ou outros simplesmente ficam inconstantes porque não ouvem devidamente, não tem uma educação para ouvir, a educação para não se doutrina melhor, não se policia, não vigia de uma forma mais firme consigo mesmo. Qualquer coisinha tira de fora, qualquer coisa mais importante que a palavra, misericórdia. Esse aí vai ter uma fé vacilante. Então, amados, Deus, Ele deu uma fé para todo mundo igualzinho. E Ele quer que nós busquemos a Ele com toda a força da nossa alma, diga amém? Então, amado, Ele quer que nós voltemos a ser incrédulos, ou no mínimo crentes, né? Não desenvolvendo a fé, buscando. Olha quantas pessoas que poderiam estar aí sentados, ouvindo a palavra, mas encontraram alguma coisa mais importante para fazer hoje, né? Então, amados, isso é fé vacilante, né? Se tem coisa mesmo, realmente às vezes tem algum que tem coisas importantes
e que são inevitáveis. Eu não estou colocando todo mundo no mesmo, né? Pelo amor de Deus, deixo bem claro isso. Pode ser que alguém realmente não possa estar aqui por motivo de muita força maior, mas depois, com a sua sabedoria que Deus deu, vai lá, ouve, assista o culto e fala: não, eu vou assistir porque eu tive que faltar, mas eu sei que eu preciso ouvir a palavra, ou seja, eu preciso me alimentar. Diga amém? Então esse não está nesse contexto, obviamente, né? Mas se o inimigo quer que a igreja volte a ser uma igreja vacilante, ele quer, que não tenha convicção do que faz. É isso que o inimigo quer. É por isso que o Espírito Santo está dizendo lá também, né? Para aqueles que ficam questionando tudo: será que pode Deus fazer isso mesmo, né? Quando lá falamos que havia aqueles hipócritas que diziam que andavam com Jesus e questionavam acerca da ressurreição, meu Deus, se você leu o capítulo 15 todinho aqui sobre a ressurreição de Cristo, que Paulo fala, você vai ver que ele fala: gente, se vocês não querem a ressurreição, vocês estão tendo uma fé vã. É tudo vão, nós somos mentirosos, estamos aqui defendendo uma mentira. Então veja lá, por favor, eu vou pedir que você me acompanhe, para você ver que Paulo vai dizer tudo isso aí. Vou pedir que você me acompanhe lá do capítulo 15, versículo 12 a seguir. Vamos lá. Está junto comigo aí no capítulo 15? Vamos ler do 12 até o 18. Depois nós damos uma pausa e pulamos mais uns versículos. Vamos lá. Ora, olha o que Paulo fala: se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês dizem que não existe ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Versículo 15: mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre dos mortos. Mas se de fato os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou a Cristo. Versículo 16: pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. Versículo 17: e se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm, e ainda estão em seus pecados. Neste caso, versículo 18, neste caso, os que dormiram em Cristo estão totalmente perdidos. Mas é muito sério o que Jesus está dizendo aqui, ó. O apóstolo Paulo escreve isso com toda a unção, cheio do Espírito Santo. Lá no versículo 20 ele vai afirmar: de fato, Cristo ressuscitou sim dentre os mortos. Foi ele as primícias dentre aqueles que dormiram. Visto, uma mosca aqui me perturbando. Sangue de Jesus tem poder. Visto que a morte veio por meio de um só homem. Ele fala da morte eterna. A morte física, veio por meio de um só homem. Também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Versículo 22: pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Diga glória a Deus. Amados, o que Paulo está dizendo para esse povo é o seguinte: povo, pare de questionar o que está sendo pregado. Aqui está falando da ressurreição, mas Deus está dizendo de uma forma geral: pare de questionar o que está sendo pregado. Pare de duvidar daquilo que eu mando meus servos falarem. Parem de se dar mais que eles mostrarem na palavra o que eu estou dizendo. Você não pode dizer, você não pode, amado ou amada de Deus, ficar com convicção de que alguém fale assim: ó, Deus me disse, eu estou dizendo a você. Cuidado, pode ser uma profetada isso. Quando alguém fala, eu estou falando, Deus falou comigo e manda dizer a você, toma cuidado com isso. Não estou dizendo que todos também, não é regra. A regra é que nós não podemos confiar se não estiver aqui, ó. Então tem que estar baseado, totalmente alicerçado na palavra de Deus. Diga amém? Então, amados, agora quando nós abrimos a Bíblia e mostramos que Deus mandou dizer, amados, parem de questionar o que é pregado. Parem de duvidar. Se não questionam, param de duvidar do que Deus está falando. Diga amém? Então é isso que Deus está dizendo aqui. Se o apóstolo Paulo falou assim, a fé de vocês é vã. Vocês virem ao culto, então é tudo vão. É em vão. Então, veja bem. Outra coisa, Paulo vai dizer claramente para aqueles, eu vou dizer aqui,
Quem busca busca Deus e frequenta um culto, uma igreja, membro ou não de um ministério, está ali buscando a Deus apenas para que atenda às suas necessidades, por mais que seja importante para você, não é mais importante do que a sua alma para Deus. E às vezes algo que você pensa que é prioritário, que você não pode viver sem. Muito pelo contrário, você tem que entender que você não pode viver só sem Deus. O resto de tudo você pode viver sem. Sem Deus nós não podemos, porque o ar que nós respiramos vem dele. E não iremos para lugar nenhum sem Deus. Diga amém? Então temos que entender isso. Paulo vai dizer no versículo 19: se nós esperamos, então ele vai falar para aqueles que falam da ressurreição, né? Que questionam a ressurreição. Aqui para a mensagem de hoje, Deus está falando daqueles que duvidam e só buscam a Deus para as coisas daqui da terra. Se nós esperamos em Cristo somente para esta vida, versículo 19, 1 Coríntios 19, se esperamos em Cristo só para esta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Ou seja, nós carecemos de compaixão, somos miseráveis, amados. Pensamos em coisas muito pequenas. É ou não é, amados? Temos que refletir sobre tudo isso, amados. Diga para o teu irmão do lado, diga para ele: não é vão a nossa fé. Nossa fé não é vã. Diga amém? Não é em vão que você crê em Deus, não, amado. Não é vão, a sua vida aqui não é em vão. Tudo há um propósito. O propósito maior, dos maiores propósitos, é a salvação da sua alma, meu querido, minha querida. Amém? Aí, se você crê nisso tudo, crê na palavra, crê em Jesus, que Jesus é a palavra, crê no Senhor Jesus, crê na palavra, será salvo tu e toda a tua casa. Glórias a Deus. Eu vou convidar para você ir comigo lá, irmãos, em nome de Jesus. Não precisa ir não, você conhece bem essa passagem. Deixa aí, João, em 1 Coríntios 15 mesmo. Sabe por quê? Porque lá em João capítulo 3, você conhece, tem quase salteado. Se eu falar o início, que você vai completar essa frase. Lá mostra que todo aquele que crê em Jesus vai ser vivificado, vai ser salvo. Os que crêem nele, olha o que ele fala lá, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de qual maneira? De tal maneira que deu quem? Seu único filho, seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não, mas tenha, aleluia, o que a igreja conhece, porque Deus amou o mundo de tal maneira, as almas do mundo, que deu, entregou o seu único filho, filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, Jesus é a palavra, todo aquele que nele crê, não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Então, amados, como é que entra essa questão aqui de sermos todos vivificados aqui, ó? Tá? Então aqui diz que todos morrem, morreu, vários morreram por causa de Adão. E muitos serão vivificados por causa do segundo Adão, Jesus, né? E como é que seremos todos vivificados? Se cremos no nome do Senhor. Diga amém? Lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, que você estava, no versículo 23, diz assim, ó, 23 agora até o 26. Só que essa questão de todos serem vivificados, tem que crer, tem que ser do Senhor, viu, amados? Então, não é todos que vão ser salvos, não, olha aí, ó. Mas, cada um por sua vez, versículo 23, cada um por sua vez. Vamos ler o 22 de novo, tá bom? Pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. É isso que eu queria falar. Agora veja bem, o que vai dizer aqui, essa questão não é todos não, esse todos aqui é todos que creem, mas todos que foram dados a Jesus. Aquela oração que Jesus fez, ó, eles não são do mundo, o Senhor lhes deu, eles eram do Senhor, amém? Ó, mas cada um por sua vez, Cristo o primeiro, depois quando Ele vier, os que lhe pertencem, diga amém? Então a ressurreição, ela é assim, todos vão ser vivificados, mas os que pertencem ao Senhor. Versículo 24, aí então virá o fim, quando Ele entregar o reino a Deus, o Deus Pai, né? Depois de ter destruído todo domínio, autoridade e poder. Versículo 25, pois é necessário que Ele reine, até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. E o último inimigo a ser destruído é a morte. Diga amém? Conclusão, amados, conclusão.
A nossa fé em Cristo Jesus é o que nos garante a vitória sobre a morte, inclusive sobre esse mundo e depois sobre a morte. Então, que permaneçamos firmes e sigamos obedientes adiante, permanecendo sim na expectativa da volta de Jesus. Essa é a expectativa que você deve ter, não de conquistar isso ou aquilo, porque você pode conquistar hoje e amanhã perecer. Agora o que Deus quer que você conquiste é algo imperecível, diga amém? Incorruptível, amém? Então devemos permanecer sim na expectativa da volta de Jesus para nos levar e sermos transformados antes da saída, para sermos levados para a glória eterna. Mas para que isso ocorra, amados, temos que sim estar vigilantes e o tempo todo em oração, para não sermos enganados, como assim está escrito lá no versículo 15, onde você estava, do versículo 33 ao 34, vamos ler juntos ali? 15 de Coríntios, 1 Coríntios 15, 33 e 34. Não se deixem enganar. As más companhias, olha aí, jovens, qualquer um, né? Só jovens, não, né? Não se deixem enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Olha um pouquinho para cá que eu vou falar o que manda Deus dizer. Como é que eu classifico uma boa ou má companhia? Porque veja bem, amados, se eu estou ligado a alguém, aquela pessoa para mim é boa, ela vai ser uma companhia que vai me agradar. Só que assim, será que ela é uma boa companhia realmente? E como é que eu defino, classifico o que é boa companhia e o que é má companhia? Presta atenção, jovens, justamente estudam informação. E até esses que vivem aí chamando de migas e amigos aí, né? Presta bem atenção o que é uma boa companhia e uma má companhia. Eu falando pelo Espírito Santo, não está para programar de falar isso não. Na hora que o Senhor falou, revela, eu estou te revelando. Eu estava aqui falando e ele falava no meu coração o que é uma boa e uma má companhia. Boa companhia, amados, é todo aquele que tem uma fé maior do que a sua. É todo aquele que tem um caráter muito aprimorado, que você admira. É todo aquele que tem uma inteligência maior do que a sua. Isso é uma boa companhia para se andar. Você só vai adquirir conhecimento com essa pessoa. Diga amém? Má companhia, todo aquele que tem uma fé inferior à sua, ou quase nenhuma. É todo aquele que o caráter é totalmente questionável. Amém? É todo aquele que infelizmente não tem o mínimo de sabedoria, não tem o mínimo de entendimento, e não adianta você conversar, andar com uma pessoa dessa, que essa pessoa só vai te corromper. É o que diz aqui a palavra. Então vamos lá, vou ler de novo aqui, preste atenção, porque é isso que a palavra que vai dizer. Não se deixem enganar. As más companhias contribuem para a corrupção, ou seja, elas corrompem os bons costumes. Versículo 34. Como justos, recuperem o bom senso e parem de pecar, pois alguns há que não têm conhecimento de Deus. Digo isso para a vergonha de vocês. Olha aí, meu Deus do céu. Então, amados, versículo agora de número 51. Vamos ler juntos? Eis que lhes digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista do que é imortal, da imortalidade. Versículo 54. Quando, porém, o que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída, foi tragada pela vitória. Diga amém? Ainda diz o versículo 55: onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Versículo 56: o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Diga amém? Então está aí, ó. O salário do pecado é a morte, né? Olha aí.
Deixo-vos aqui, amados, para que você possa compreender a conclusão dessa pregação, que Deus está querendo nos dizer que a vitória nossa é garantida através da fé em Cristo Jesus. E essa vitória só vai vir se você perseverar nessa fé, não duvidar daquilo que Ele anuncia, daquilo que Ele manda pregar pelos seus servos. Você realmente toma posse das vitórias que Ele vai te conceder, que você não busque a Ele somente para seus interesses terrenos. Enfim, Deus está dizendo, cuidado que muitos falsos cristos, muitos falsos profetas farão sinais que você vai ficar assim, de boca aberta, sinais maravilhosos, sinais e prodígios, que você vai ficar de boca aberta, mal sabe que aquilo tudo pode se prover do inimigo. Então temos que vigiar que sinais e prodígios hoje não representam mais nada. E atrás, por isso que Deus mudou meu ministério. Eu era pentecostal, amados. Eu era 100% pentecostal. E não é que eu tenho algo contra pentecostal, não. Deus quis mudar meu ministério porque Ele queria que eu ganhasse mais entendimento, mais conhecimento, não que os pentecostais não tenham, entendam isso. É que eu, naquela ocasião, me preocupava só em viver assim, cheio do Espírito, falar em mistérios. Deus começou a me mostrar coisas que aquele tempo foi o tempo da igreja viver daquela maneira. Hoje o tempo é ganhe conhecimento, porque pelo conhecimento vocês serão salvos, pelo entendimento, pelo discernimento, e o povo vai continuar sofrendo se não tiver discernimento da minha palavra. Então entendam, amados, em nome de Jesus, Deus quer que nós cresçamos na sua graça e no seu entendimento. E hoje muitos falsos cristos, muitos falsos profetas fazendo sinais de maravilhas e prodígios farão, e o povo vai correr que nem louco atrás desse povo, sabendo que o poder está em você também, que Deus não faz acepção nenhuma de pessoas. O que falta em você é o entendimento dessa verdade. Mas por que então ter igreja? Porque para isso aqui, para que a igreja cresça, que o corpo de Cristo seja um corpo curado, restaurado, para que haja crescimento do corpo, e todo o corpo, como membros não podem andar só, membros do corpo não podem sair do corpo, tem que estar ligado ao corpo para que possa todo o corpo cooperar para o crescimento de todos os membros, de juntas, de órgãos, tudo cooperando para o crescimento de todo o corpo. Diga amém? Senão Deus não dizia, olha, não deixe de congregar. Senão Deus não dizia, olha, é muito bom e agradável eu vendo meus filhos, que são irmãos, andarem de que forma? Em união. Oh, meu Deus do céu, hoje existe até ministério dos desigrejados. Eu já ouviu falar isso já? Já existe homens que se dizem de Deus e falam, não, eu não tenho pastor nenhum, não tenho igreja nenhuma. Misericórdia, não congrego em lugar nenhum. Não, isso é bobagem. Ou o que Deus falou mesmo sobre aquele fruto no meio daquela árvore, no meio do jardim? Ele falou que se eu tocar nele e comer nele, nós vamos morrer. Como? Conversa de Deus. Pode comer à vontade, porque Ele não quer que você chegue em algum. É a mesma coisa. Hoje tem homens com lábias, que fazem até curso coach, não sei como pronuncia isso. Hoje tem igrejas, como é que é? Você fala? Coach. Acho que é isso, não importa, eu não quero nem saber o que é isso aí. Eu procurei saber o que é, são motivações, né? Ou seja, pregações motivacionais. Hoje estou dando um curso de como se prega a motivação. Sabe qual é a minha maior motivação que eu tenho, Márcio? A minha maior motivação é saber que mesmo que eu passe por aflições, e são muitas que nós passamos, a minha maior motivação é que se eu hoje deixar de existir, meu fogo cessar, a minha maior motivação é que eu vou ver o meu Deus. A maior motivação é que se eu crescer na graça e no entendimento, eu posso cooperar com o reino de Deus de uma maneira tal que eu posso ver aqueles que eu amo comigo na glória. Essa é a maior motivação que eu preciso ter. Eu não preciso fazer curso motivacional, nem ouvir nenhuma motivação. E isso é o que mais tem hoje, amados. As igrejas que levam esse nome aí, me perdoe, vai estar na internet, se alguém questionar, pode me chamar para ser processado. Eu não tenho dinheiro mesmo para processar um Durango. Então pode me processar, para coisa que você quiser, o máximo que eu posso ir é preso, porque não tenho condições de pagar. Tudo bem, vou pregar, mas não prisão. Eu não estou nem aí, amados. Sabe, eu falo isso cheio do Espírito Santo, porque é essa a minha vontade, de pregar o Evangelho, o verdadeiro Evangelho, não esse Evangelho fácil de portas largas que estão pregando aí no mundo inteiro afora.
E muitos estão indo atrás dessas coisas, ou é de sinais de prodígios, ou é, né, de revelações, né, profetadas, tudo isso aí o povo está indo atrás. Meu Deus, me perdoe, eu sei que muitos gostam, que vão, e muitos estão levando muito a sério, mas cuidado com sinais e maravilhas, cuidado com prodígios. Esse negócio que eu estou indo atrás, eu já fui muito atrás de sinais, eu fui, mas era um tempo que Deus queria ele queria mostrar, filho, eu já provei que eu existo, agora tá bom, chega, tá bom? Vocês não querem que eu exista, querem então parar com sinais, agora eu vou começar a trabalhar de outra maneira na tua vida, amém, isso aí aqui, amém? Quer dizer que você tomou leitinho porque podia se alimentar porque não tinha dentinho, agora você pode comer comida sólida, amém? Por que eu vou insistir em querer papinha? Misericórdia, amados, vamos vigiar, sinais e maravilhas Deus faz. Só o fato de você estar aqui sentado ouvindo a palavra, dando glórias a Deus, crendo em Jesus, já é um sinal que o Espírito Santo habita em você, amado. Amém? Então pare de buscar essas coisas que Deus está falando, cuidado, vão aparecer e já estão na terra muitos falsos cristos, muitos falsos profetas fazendo sinais e maravilhas para confundir até os eleitos. Então hoje a mensagem é: aprendam com o Senhor, fiquem firmes no Senhor, cuidado, vigiem, não deixe se enganar. É o tema dessa noite, não se deixe enganar. Diga amém? Amém? Então esse é o tema dessa noite, não se deixe enganar. Quando você quiser lembrar dessa mensagem, quiser buscar ela ou passar para alguém, guarda aí o título dela. O título dessa mensagem vai estar gravado no canal do YouTube, é Não se deixe enganar. Foi gravado hoje, dia 17 de março de 2023, aqui na cidade de Londrina, na comunidade evangélica Mão de Deus. Só os que creem nesse Deus poderoso e não vão deixar se enganar, vão estar vigilantes. Coloque-se em pé e digam glórias a Deus. Aplaudam aquele que está me ensinando, a não nos deixar nos enganar. Glórias a Deus. Em nome de Jesus, que você que esteja conosco aí na rede social, né, pela internet, e também desejar fazer uma campanha dessa, se estiver ao vivo pela live, é só entrar em inbox aí e falar com nossos administradores, que eles vão passar o nosso contato, né? E se você estiver no YouTube, depois do gravado, é só você entrar em contato com os administradores ou seguir as instruções que o próprio vídeo mostra aí sobre essa campanha. E você vai receber aí, onde você estiver, essa folha como os irmãos aqui receberam no presencial. Vai preenchê-la e vai acompanhar a sua campanha em 7 semanas. São 7 semanas, tá? De dedicação e confiança em Deus. E aí, esse prazo que eu recebo minha vitória? Sim. Agora que ela vai ser manifesta, eu não sei. Aí é Deus que sabe o tempo dela. Se você tomar posse, você pode tomar posse dela no primeiro momento. Você entregar na mão de Deus. É entregar porque você confia, esperar e descansar nele. Amém, igreja? Então é isso. Esse é o detalhe que muitas vezes não entendem e querem que seja no tempo e no seu jeito. Não é assim. As coisas no tempo de Deus, do jeito que Ele achar melhor, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Diga amém? Então, mas pega a campanha e faça, que aí você vai envergonhar as trevas e vai exercer sua fé, dizendo que você está confiante no Senhor, esperando a sua vitória em Cristo Jesus, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tá bom? Então eu vou pedir que aqueles que já estão com a campanha em mãos, sendo o primeiro dia, ou segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, ou o último dia, que é o 7º, se coloquem em pé, tanto aqui no presencial, quanto também através da live ou da rede social mundial, do YouTube, né? Eu vou aqui apresentar também essa causa que eu estou em oração por uma filha de Deus que me pediu, e eu vou orar por ela aqui. É uma causa que Deus sabe qual é. Hoje é a 6ª semana para a glória de Deus, então eu vou estar apresentando também aqui e tomando posse da vitória sobre a vida dela, em nome de Jesus. Então vamos falar com Deus agora. Você que vai entrar na campanha, você terá esses minutinhos, alguns segundos para apresentar a sua campanha, a causa, e declarar a vitória em nome de Jesus. Como eu vou orar aqui também em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, aí estão seus filhos orando e apresentando os motivos pelo qual ou pelos quais está iniciando as campanhas ou a campanha, se for uma só, a respeito da libertação própria ou de terceiros. Deus, no nome de Jesus, assim que eu estou fazendo essa campanha para essa pessoa, a qual o Senhor sabe, estou aqui apresentando os motivos pelo qual estou fazendo, já no 6º dia. Tem pessoas também fazendo, estando no primeiro dia, no segundo, outros no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto, e alguns até encerrando a campanha, Senhor. Eu declaro que todos, Pai, todos que creem, sem sombra alguma de dúvida, eles verão a tua glória,
e obterão a vitória, porque creram. O Senhor jamais confunde aqueles que creem no Senhor. Eu declaro a vitória de todos os teus filhos que estão nessa campanha, pela fé em Cristo Jesus. Você que está no meio da campanha, ou iniciando ela, diga com toda a força da sua alma: eu creio na minha vitória, e tomo posse dela, em nome de Jesus. Diga amém. Eu concordo com a sua vitória, com essa vitória que Deus deu entrega dessa causa, e Deus seja louvado pela vitória nossa em nome de Jesus. Diga amém. Atente para esse detalhe. Nós pedimos sim, porque sabemos que você vai estar plantando e colhendo numa terra muito fértil, que é a obra. Se você faz isso por amor, com alegria e fé. Então, tanto a semeadura, que é a ofertas, quanto a devolução do dízimo, ela é abençoada por aqueles que fazem com amor, com fé. Então façam isso em nome de Jesus, mas pelos meios que nós estamos orientando. Durante o louvor você pode fazer isso e buscar fazer isso em nome de Jesus. Vamos fazer o louvor enquanto a igreja vai estar vindo fazer essa ação de fé e de amor. Oferta maior. É o nome do louvor, oferta maior. Em nome de Jesus. Santo, santo é teu nome, Senhor. Abençoa teus filhos, Senhor. Teus filhos ofertantes, semeadores, investidores, empreendedores e dizimistas. Uma oferta maior, entrego meu coração e tudo que dediquei no meu tempo. Em tua casa te entrego, Senhor. A pobre e viúva, tudo que tinha te entrego. Não trago muito, Senhor, o que tenho te dou. Uma oferta maior, entrego meu coração e tudo que dediquei no meu peito. Em tua casa te entrego, Senhor. A pobre e viúva, tudo que tinha te entrego. Não trago muito, Senhor, o que tenho te dou. Vou ofertar, vou devolver em teu altar. Vou entregar. Ajuda-me, Senhor, quero ser fiel, não fica tua voz, em do céu fiel, toma posse do céu. Vou ofertar, vou devolver em teu altar. Ajuda-me, Senhor, quero ser fiel, não fica tua voz, em do céu fiel, toma posse do céu. Não fica tua voz, em do céu fiel, toma posse do céu. Filho e ao Espírito Santo. Deus, muito obrigado, Senhor, por levantar homens e mulheres fiéis e que amam a tua obra, Senhor. Me refiro aos dizimistas, me refiro aos ofertantes, aos empreendedores, aos semeadores e investidores da tua obra, Senhor, que fazem esse gesto com amor e com alegria, e principalmente com fé, sabendo que não é ao homem que estão dando, e sim para a tua obra, Senhor, para que ela cresça e possa se manter. Eu abençoo a cada um que fez esse gesto com amor e com alegria e fé. E declaro que será multiplicado na vida deles, como o Senhor multiplicou aqueles pães e aqueles peixes, Jesus. Multiplique na vida deles, Pai. Como está na sua palavra, até o centro, se for o caso. Mas abençoa, Senhor, não permitindo que falte a eles nada, Senhor. Em nome de Jesus, o teu Filho. E o que eles plantou ali, Senhor, além de continuar dando para eles o fruto de prosperidade,
será também motivo de prosperidade, de bênção pela tua obra nesse lugar. E o teu nome será glorificado agora no teu nome, Jesus. Que assim seja na vida de todo ofertante, semeador e dizimista desta obra, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Deus abençoe você, dizimista, ofertante e semeador desta casa. Meu amado, minha amada, você que acabou de ouvir a mensagem de pregação do culto de libertação da comunidade evangélica A Mão de Deus, nós temos, por revelação do Espírito Santo, uma campanha a qual você pode participar também. Basta você ter o interesse de participar. Se você foi tocado por Deus de participar dessa campanha, não é necessário estar aqui presente na igreja. É uma campanha, até porque nós estamos via internet, né? Você nos acessou. Basta você continuar fazendo isso toda semana, porque é uma campanha de 7 semanas. Então nós podemos, por exemplo, você pode nos localizar através do canal do YouTube, na comunidade evangélica A Mão de Deus, como você está vendo no vídeo, e também no caso você querendo fazer uma campanha de libertação. E para isso é necessário que você nos procure através do e-mail que você está vendo localizado agora aí, é meu e-mail pessoal, o qual eu mesmo vou estar abrindo, respondendo a você e enviando a você na resposta, junto ao anexo, a campanha da libertação, sem custo nenhum, sem nenhum ônus. É totalmente gratuito, porque é Deus que nos deu ela e nós repassamos para a glória de Deus. Então você nos procure através desse e-mail. Eu vou estar atendendo as suas necessidades, atendendo a sua mensagem, caso quisermos conversar outros assuntos, enfim. No retorno da minha resposta, eu mando para você, ao seu pedido, esta campanha totalmente gratuita, a qual você pode imprimir, salvar nos seus arquivos e depois pode continuar fazendo quantas campanhas você quiser. Aliás, até porque esta folha que eu vou devolver para você no anexo é uma campanha que não pode ser 2 causas numa folha só. Cada folha tem que ser uma causa. Eu vou explicar passo a passo o porquê desse motivo de ser uma folha para cada causa. Por isso que é importante você salvar no seu computador, para que você possa, ao desejar fazer mais campanhas, você poder imprimir quantas vias você quiser, para quantas causas você quiser. Então vamos lá. Você vê o formulário aí, é um formulário revelado pelo Espírito Santo, não há nada de místico nele. O que há nele, na verdade, é uma revelação para um exercer da fé nossa, uma ação de fé, né? Toda vez que você tem uma ação, Deus tem uma reação da sua fé. Então, vamos confiar no Senhor, vamos entregar na mão dele, porque confiamos, esperar nele, descansar nele, porque com certeza o mais ele fará. Você observa então aí que você deve colocar o nome do fiel. Esse nome do fiel é você que vai estar fazendo a campanha, porque é uma campanha semanal. No caso, hoje você encontrou a gente nesse vídeo. Uma semana após, você pode procurar nos canais que eu te falei há pouco, né? Ou no canal do YouTube, ou no blog Spot da Igreja A Mão de Deus, na comunidade evangélica A Mão de Deus. E aí você encontrando, você pode fazer essa campanha através dos vídeos. Aí você coloca, então, para fazer essa campanha é necessário você ter esse formulário, colocar o nome do fiel, que é você que vai estar fazendo a campanha, escolher a causa. Você pode observar que são 2 campos, causa própria e causa para terceiros. Então ali você vai ter cada opção, né? Vai ter as opções suas para sua causa própria ou para terceiros. E no campo abaixo tem um espaço pequeno para detalhar a sua causa. Então ali você escolheu a causa, você vai citar ali, relatar a ela qual o motivo da campanha que você está fazendo, qual o detalhe da campanha, né? Embora Deus o saiba, porque Ele é onisciente, mas a Bíblia diz que você deve apresentar tudo em forma de orações e súplicas. E esta campanha é o que eu disse há pouco, é uma forma de você agir para Deus reagir à sua fé, em nome de Jesus, tá bom? Então, vamos seguir aí, vamos seguir em frente. Depois de detalhado a causa, você vai ter uma agenda, onde você vai ter ali a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, 7ª semana. Cada semana você deve entrar, antes de ouvir a mensagem, já preencher a data da semana, para você não se perder nessa agenda, você saber que está cumprindo semanalmente essa campanha fielmente, né? Então você preenche ali e há um espaço, a partir da 2ª semana, uma opção em que você já recebeu a campanha, já recebeu a vitória, você vai grifar no campo abaixo, já recebi minha vitória, obrigado Senhor. Ou seja, você vai permanecer na campanha em agradecimento. Caso ainda não tenha recebido na 2ª, na 3ª, na 4ª e assim por diante, até a 7ª semana, você vai colocar ali, caso não tenha recebido, literalmente, você vai colocar, pela fé, você já toma posse, em nome de Jesus. Mas você vai colocar sempre a opção, estou em oração, confio no Senhor.
Amém? Então esse é o nosso formulário, não é difícil, ele é bem didático, é fácil de preencher, basta você apenas entrar em contato comigo naquele e-mail, que eu vou estar retornando a você no anexo um formulário desse para que você possa estar na campanha que foi revelada pelo Espírito Santo de Deus e que tem feito grandes maravilhas na vida de muitas pessoas. Confia no Senhor e com certeza o mais Ele fará, em o nome de Jesus.